Já existia a emenda individual, já existia a emenda de bancada. São verbas liberadas para que parlamentares invistam, principalmente no seu reduto eleitoral, cada um tenta fazer um bonito ali para agradar o eleitorado, só que essas verbas, que já existiam, elas são distribuídas de forma igualitária. O que aconteceu foi o surgimento, a criação, na verdade, porque não caiu do céu, de outros recursos, de outras verbas a serem liberadas. Essas são as emendas de relator, que supostamente seriam controladas pelo relator geral do orçamento, mas quem centralizou ali, em torno de si, a liberação dessas verbas sem transparência foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, eleito para o cargo com apoio de Jair Bolsonaro. Essas emendas de relator não estavam previstas em lugar nenhum. Foi uma manobra ali que o Congresso Nacional usou para poder manipular mais dinheiro dos pagadores de impostos. E aí estavam sendo liberadas essas verbas sem transparência para serem aplicadas pelos parlamentares nos seus redutos eleitorais, também sem transparência. A ministra Rosa Weber do STF soltou uma liminar suspendendo a execução das emendas de relator, ou seja, proibindo aí que elas fossem distribuídas da maneira como elas estavam sendo. Depois, evidentemente, nós, jornalistas, os repórteres que descobriram, nós, analistas que contextualizamos, analisamos, cobramos as providências. Depois de toda essa pressão, a ministra do STF cobrou a transparência, quer dizer, na verdade, ela determinou, com a caneta que tem na mão, que tudo fosse publicizado, como eles dizem, né? Quer dizer, colocado num portal com os nomes dos parlamentares que receberam em 2020 e 2021 todo esse dinheiro e com os documentos de pedidos de liberação de verba. E por que não é uma distribuição igualitária? Porque a verba estava sendo liberada só para aqueles parlamentares dispostos a votar de acordo com os interesses do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo de Jair Bolsonaro. Então não é para todo mundo. A Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, são verbas que são divididas entre a Câmara e o Senado, mas não são para os 513, não são para os 81, são para aqueles que estão dispostos a votar, muitas vezes, obviamente, vendendo o seu voto, de acordo com os interesses de quem está no controle da liberação das verbas. Arthur Lira, aliás, tinha essa função lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, onde foi acusado de rachadinha porque liberava verbas para servidores comissionados que, de acordo com a acusação, eram funcionários fantasmas. Pois é, o know-how do Centrão, utilizado na Alerj também. Muito bem. Aí agora, conforme previsto aqui no Salve Salve Band News, mesmo com a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal mantida no plenário virtual por 8-2, só votaram contra Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, os mais próximos da família Bolsonaro, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não querem fornecer os nomes daqueles parlamentares que receberam e, certamente, usaram essas verbas. Então, veja, é um novo mecanismo que não estava presente anteriormente, que não é uma distribuição igualitária, não tem uma equidade, e eles não querem dizer o nome de quem usou o dinheiro do povo brasileiro, dinheiro dos pagadores de impostos. Aí vamos para a declaração do Arthur Lira, abro aspas. A execução orçamentária é por parte do Poder Executivo, em comum acordo com a lei aprovada pelo Legislativo. Legislar sobre orçamento é função imprescindível, única e específica do Poder Legislativo, não competindo a nenhum outro poder tratar suas regras. Fecho aspas. Vou traduzir o que o Arthur Lira está dizendo. Primeiro, de uma maneira generosa. Ele está dizendo que quem estabelece as regras, a quem cabe definir essas regras, é ao Congresso Nacional. Acontece o seguinte, o Congresso Nacional ele não pode usar o dinheiro do povo da maneira que ele quiser, sem transparência nenhuma e sem seguir os princípios constitucionais. Não só da transparência, da publicidade, mas também da impessoalidade, por exemplo. Quer dizer, é óbvio que o povo brasileiro tem direito de saber como o dinheiro que é arrecadado a partir dos impostos, quer dizer, são leis que obrigam os brasileiros trabalhadores a destinarem esses recursos
para que o Estado tome as devidas providências para melhorar a vida das pessoas, não para abastecer a classe política. Então o povo tem direito de saber. Aquilo que o Congresso pode fazer, ele só pode fazer se ele seguir a Constituição, se ele seguir os princípios constitucionais. Senão não pode, não é porque foi eleito presidente da Câmara, agora tem o controle do orçamento, eu uso o dinheiro da maneira que eu quiser. Peraí, abre aqui, me dá a chave dos cofres públicos e vamos pegar aqui esse dinheiro e vamos botar no nosso bolso, não é assim não. Mas é isso que eles estão querendo dizer, por trás de todo um formalismo técnico. A gente que manda, nós somos o Congresso Nacional, cabe ao Congresso Nacional decidir. Ora, mas não é assim, não é de qualquer maneira. E a ministra determinou, é a mais alta corte do país que será desmoralizada, se não fincar o pé e obrigar que sejam revelados os nomes. Ela que determinou que fossem revelados os nomes daqueles parlamentares que pegaram esse dinheiro e que aplicaram. E como isso foi feito, tem que vir à tona, obviamente. Então, como eu estou falando aqui há semanas, essas pessoas, na verdade, deveriam estar sendo investigadas, porque é um escândalo. É o mensalão que foi internalizado e institucionalizado. Antes se comprava apoio parlamentar de fora para dentro, com dinheiro sujo, em esquema envolvendo agência de publicidade, banco. Hoje, eles criaram uma brecha obscura dentro do orçamento para escoar dinheiro do povo. E não querem dar transparência, mesmo com determinação judicial da mais alta corte do país. E quem articula essa ocultação deliberada e assintosa diante do Supremo são os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sob, evidentemente, um aval ainda que tácito do governo Bolsonaro, que sempre esteve por trás disso, porque é de interesse direto do governo Bolsonaro a compra de apoio parlamentar para votar nos projetos do governo. Então, o Rodrigo Pacheco está querendo ser candidato. Eles estão ventilando esse nome, eu já falei que não acredito muito, porque não faz oposição a nada, está aí compactuando com toda a sujeira. É mais assim para botar o nome dele na praça, depois de repente vender um apoio, a gente retira essa candidatura, mas você me dá aquele cargo ali e tal. Ele está aí com todo aquele sabão, lembra? Quem acompanha esse programa, quando eu li a declaração ensaboada dele a respeito da liminar da Rosa Weber? Então, eles não querem entregar o nome de ninguém. Por quê? Porque o esquema estava rolando solto, eles estavam felizes com isso, eles estavam atuando na base, velha base do se colar colou, foram descobertos e agora tentam omitir aquilo que não pode vir à tona justamente por causa da sujeira que se presume que esteja acontecendo nesse episódio. Porque veja que não é coerente com a própria alegação que eles dão. Eles falam assim, não, veja bem, nós precisamos fazer obras, nós precisamos cuidar da saúde nos nossos redutos eleitorais, obras nos hospitais locais e tal, etc. Mas todo parlamentar quer justamente botar o nome para dizer, eu investi nisso aqui, no meu reduto eleitoral. Fui eu que construí o hospital tal. Então como é que eles dão esse tipo de alegação que, olha, são obras de infraestrutura, são obras de saúde, isso é fundamental para o povo, e nenhum parlamentar quer assinar? Nenhum parlamentar quer deixar a sua impressão digital? Então tem alguma coisa errada. Como que a gente não vai desconfiar que esse dinheiro pode ter ido parar no bolso de alguém sem ter sido devidamente aplicado? Com tantas suspeitas aí de sobrepreço, de superfaturamento, desde que veio à tona o caso do Tratoraço. Mas assim, na história recente da política brasileira, o que não falta é suspeita de superfaturamento. Hoje no Jornal Local do Rio estava falando aqui de uma suspeita também em nível local. Então, parece que estão tentando acobertar toda essa sujeira, o que só confirma tudo aquilo que a gente vinha dizendo, a importância e o negacionismo dessa gente. Que no começo, quando veio à tona pela imprensa, falou, não existe isso, não é nada secreto, imagina, está tudo lá no portal e tal, e estão provando que era secreto, e que eles queriam que fosse assim, e que eles ainda querem. E ficam articulando, Arthur Lira junto com Gilmar Mendes, interlocutor, vai lá, no pé do ouvido, quando saiu eliminada a Rosa Weber, eu fiz uma ironia até no Twitter, imagina o corre-corre
Né? Falei, imagine o corre-corre de quem pediu dinheiro em troca de voto, pegou e gastou para agora arranjar documentação e dar áreas oficiais a toda essa gambiarra feita no escurinho. Imagina se pega a moda de determinar transparência em gasto público. Pois é, pelo visto, eles foram incompetentes até para dar áreas oficiais, até para arranjar uma documentação e tal. Eles preferem bater de frente e dizer assim, não tem que revelar os nomes. Quer dizer, tem que ser tudo sigiloso mesmo, como é que se usa o dinheiro dos brasileiros. É um escárnio, né? É um insulto à inteligência da população.